Alexandre, e não só em Portugal, mas a nível de toda a Europa, depois de um largo período em que só se falou de austeridade, é tempo, de facto, de começar a olhar também para o crescimento. É verdade, quer dizer, há Estados na Europa, enfim, que crescem mais do que outros, nomeadamente aqueles que exportam para os países que estão com grandes taxas de crescimento, enfim, nomeadamente dos países emergentes, nomeadamente a Alemanha. Isso acontece com a Alemanha. É um dos problemas de competitividade da Itália, é que parece que a Itália tem as exportações muito dirigidas para a própria Europa, para o norte da Europa, e, portanto, também aí acaba por sofrer com isso. Eu penso que um dos meios, enfim, que pode ser utilizado para conseguir, no fundo, um crescimento coerente de todo europeu, embora seja necessário, temos sempre em conta que mesmo os países do norte da Europa que estão a crescer crescem menos do que os países emergentes. É preciso ver que há aqui uma diferença grande, mas eu penso que seria realmente a utilização dos fundos de coesão, como referiu há pouco o António, enfim. Até porque o Pacto de Estabilidade, no fundo, tem limitações ao déficit público que dificilmente permitem lutar contra períodos de recessão prolongados. O Pacto de Estabilidade basicamente só permite, em circunstâncias excepcionais e transitórias, ultrapassar-se um déficit de 3%. Quando estamos perante uma crise ou perante uma recessão prolongada, é difícil ultrapassar-se, um Estado ultrapassar esse déficit transitoriamente. Portanto, tem que haver aqui deveria haver aqui um mecanismo um alargamento europeu que permitisse a Estados nessa situação fazerem um impacto, no fundo, de procura na sua economia, através de mais despesa pública e no fundo, contribuírem para o crescimento da economia. Acho que esse aspecto é um aspecto importante. Eu gostaria só de acrescentar o seguinte, que é que nesta declaração que saiu da Cimeira de hoje, realmente faz uma referência de que a participação dos privados está prevista apenas e exclusivamente para a Grécia. Eu não acho que isso é um aspecto bom para nós. Eu até diria que, se calhar, isso foi lá colocado por pressão do governo português e do governo irlandês. Porque para não afugentar os mercados deste ativo. Porque é justamente um dos aspectos em relação aos quais eu tenho dúvidas sobre o que vai sair desta reunião, é que quando um Estado, enfim, de uma zona muito desenvolvida como a Europa, entra em cumprimento, nomeadamente da Eurozona, como é que os mercados no futuro reagirão? Como é que olharão para isto? Os mercados têm memória. É muito importante nós distinguirmos e realmente fazermos vincar essa ideia. Nós não vamos ter aqui uma participação de privados e, portanto, queremos distinguir da Grécia para podermos ser mais credíveis no futuro e podermos financiar-nos em melhores condições. Portanto, eu acho que esse aspecto é um aspecto importante. Também beneficiámos realmente do facto de juros terem baixado para 3,5%, que é uma grande ajuda que é uma grande ajuda dos Estados do norte da Europa. A Grécia, neste momento, financia-se a 20%. Se estivermos a falar, está aqui uma diferença de 16% entre os juros dos empréstimos que são efetuados pelo fundo e os juros que a Grécia pagaria se tivesse que financiar no mercado, não é? Mas isto também não é um reconhecimento por parte da Europa de que falhou ao desenhar os planos de ajuda à Grécia e à Irlanda e também a Portugal, em termos de timings. Não foi demasiado otimista, dizendo que, enfim, que a Grécia teria 2 anos para voltar a financiar-se no mercado e conseguiria suportar o nível de juros que foi cobrado? Eu acho que há o reconhecimento, enfim, pelos países do norte da Europa que têm que fazer mais alguma coisa. Mas há também uma ideia muito clara que é esta, e isto é claro nos políticos do norte da Europa, na senhora Merkel, no primeiro-ministro irlandês, no primeiro-ministro finlandês, que é esta, introduzir a ideia da solidariedade das dívidas através dos eurobonds, nunca. Porque o que eles pensam é o seguinte, se alguns destes Estados, vamos ver o caso português, o que eles pensam é o seguinte, se o governo do Partido Socialista conduziu Portugal à situação que conduziu, sabendo que havia uma responsabilidade individual do Estado pelas suas dívidas, o que é que teria feito se achasse que os outros é que podiam pagar? O que é que, no fundo, os governos dos países, neste caso de Portugal, da Grécia, da Irlanda, teriam feito, a Irlanda, enfim, por causa de outras circunstâncias, teriam feito, não é, em termos de financiamento, se soubessem que, no fundo, não teriam que assumir depois a responsabilidade por pagar estas dívidas? Porque eles teria de haver esta penalização. É óbvio, é por isso que não vão para as eurobonds, é por isso que não vão para a federalização, para a união, para a criação de uma união de finanças públicas, porque no fundo acham que isso cria um incentivo muito perverso ao incumprimento e ao laxismo. E, portanto, é isso por um lado, mas por outro lado querem dar mais alguns passos, porque também querem sustentar o euro, mas sempre dentro deste equilíbrio, também não criar incentivos perversos que levem a maiores incumprimentos. António Gomes Mota, daquilo que saiu desta reunião, fica também a sensação de que a Europa já podia ter tomado estas medidas há muito tempo? Seguramente algumas delas.
E o ponto, penso, mais importante desta experiência que todos nós estamos a ter, da forma como a Europa lidou com esta crise, independente do facto do problema grego ser, do ponto de vista económico, do ponto de vista estrutural, muito mais grave do que o nosso ou do que o irlandês, eu acho que, acima de tudo, o que correu mal com o caso grego e que distingue claramente o caso português e do caso irlandês é que houve muito pouca firmeza nas próprias autoridades locais para lidar com a crise. E isso, de facto, eu penso que complicou tudo. Se nós tivermos um bocadinho de memória, vemos os sucessivos governos gregos que houve, a dificuldade que era aprovar no Parlamento qualquer plano mais duro de ataque à crise, toda a instabilidade política, social que a Grécia viveu. Se nós compararmos, por exemplo, esse caso com o caso português ou com o caso irlandês, em que, de facto, os governos foram muito determinados em tentar reagir à crise, em assinar os respectivos acordos, memorandos com a Troika e tentar cumpri-los, isso faz toda a diferença. E, portanto, eu acho que o que houve, quando muito, foi alguma sobreestimação, algum excessivo otimismo por parte das autoridades europeias, dos governos europeus, de uma forma geral, quanto ao modo como as autoridades gregas iriam de facto, atacar a crise. Eu até diria, António, que em relação ao caso grego, eu diria que se poderia aplicar um ditado português, que é que, no fundo, o que nasce torto... Raramente sem direita. Eu tenho muitas dúvidas. Repare que a Grécia, só em 2002, é que aderiu ao euro, ao contrário dos outros Estados. E muita gente tinha dúvidas. E já assim numa situação frágil. Ainda esta semana o chanceler Kohl, numa entrevista que deu, enfim, ele fez algumas afirmações e outras não fez, mas dizem que ele fez, enfim, que é tal célebre sobre a senhora Merkel. Mas fez uma afirmação clara que diz que o grande responsável pela crise que se está a viver na Europa é o Sr. Gerhard Schröder. E por dois motivos. Um, porque permitiu que a Grécia aderisse ao euro. Porque era ele que, na altura, em 2002, estava no poder na Alemanha e nunca devia ter permitido, porque logo na altura se colocaram muitas dúvidas. E a segunda é porque permitiu que a Alemanha ultrapassasse o déficit previsto no PEC. E a Alemanha tinha que dar o exemplo, nunca podia ter feito isso. E portanto, eu acho que realmente na Grécia é isso que se passa, quer dizer, além realmente do que o António disse, não ter havido controle, mas o caso já nasceu mal. E nesse aspecto acho que nos distinguimos bem da Grécia, até porque, enfim, todos nos lembramos do tempo em que nós éramos considerados um bom aluno, não é? Um bom aluno da Europa, e foi pouco tempo antes da adesão ao euro. Sim. O ponto importante, e o ditado acho que é francamente interessante, agora espero que ele, de facto, agora no limite não se aplique, porque, de facto, houve da parte da Europa um esforço claro para tentar consertar o que aparentemente é difícil de consertar. Eu acho que Portugal, e porventura os irlandeses estarão a pensar a mesma coisa, tem aqui uma janela de oportunidade, porque para mim não é claro que a Grécia consiga, enfim, a um prazo de 1 ano, 2 anos, estruturalmente resolver os seus problemas. Portanto, não me surpreenderia que daqui a mais algum tempo estivéssemos perante uma nova crise grega. Mas aí a situação de Portugal tem que estar completamente diferente daquela que é hoje, e claramente distanciada da Grécia, porque então a Europa passa só a ter um problema grego, ponto final. E com esse problema, eu penso que a Europa já sabe lidar. Mas a Europa, sobretudo na relação com os mercados, continua a sofrer de um problema de ter muita gente a falar? Muita gente a falar e, sobretudo, muitos compromissos a fazer, que são os dois grandes problemas da Europa. Nós temos, no fundo, um Estado, entre aspas, europeu, onde, de facto, o poder decisório é complexo, é muito dividido, é muito negociado. E os mercados, desse ponto de vista, gostam sempre de clareza das decisões, sejam elas boas ou sejam elas más. E, portanto, é um problema que a Europa só resolve quando politicamente tiver outro tipo de organização e outro tipo de sistema de decisão. A tal criação de um ministro das Finanças europeu? Não, eu acho que isso são pequenos paliativos. Quer dizer, todo o modelo, e deixe-me pegar numa observação que o Alexandre estava a fazer há pouco, e com toda a razão. Porque é que os países, sobretudo do Norte, nunca aceitaram a ideia dos eurobonds? Bom, eu acho que, no limite, eles poderão aceitar no dia em que tenham efetivo controle, por exemplo, sobre o orçamento português. No dia em que eles possam ter, de alguma forma, os mecanismos para controlar que Portugal ou qualquer outro país
não se endivide mais, não ultrapasse determinado meta de déficit. Porventura já olharão para esse instrumento de outra forma. Portanto, isto anda sempre em conjunto, quer dizer, ou os processos de decisão europeus mudam substancialmente, e é no fundo reformularmos um bocadinho a arquitetura política da Europa, ou acho que vai ser muito difícil termos uma voz una de comando, apenas uma entidade a comentar ou a falar. Isso será sempre muito difícil. Mas seja como for, eu gostaria de sublinhar que realmente, do ponto de vista da comunicação, a Europa, com os investidores e com o mercado, tem sido um desastre. Porque realmente o que se passa, nós vamos comparar... Precisavam de contratar algo da agência de comunicação. Precisavam de ter um departamento de relações com investidores, que qualquer entidade que se financia no mercado tem. Quer dizer, qualquer entidade que se financia no mercado, primeiro toma as decisões, define tudo, e depois transmite a informação, toda preparadinha, ao departamento de relações com os investidores, que depois transmite essa informação a uma só voz, e sem qualquer erro e sem qualquer hesitação. O que nós vemos nas reuniões é que as declarações são totalmente diferentes. Os membros da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu fazem declarações para pressionar a Alemanha e os Estados do Norte. Os Estados do Norte fazem declarações para lavar as mãos e para dizer, no fundo, para pôr água fria... Olhar para o próprio eleitorado. Exatamente. Os Estados do Sul ou não dizem nada, ou dizem, vejam lá se arranjem, porque nós estamos a fazer o nosso trabalho e, portanto, gostávamos também que agora nos ajudassem. Isto realmente é um caos do ponto de vista. Aliás, o problema maior é que cada responsável político dos diferentes países europeus tem que falar sempre ao mesmo tempo para dois públicos diferentes. Exatamente. Para o público europeu propriamente dito e para o seu público local. Exatamente. E isto realmente gera uma cacofonia de mensagens, de ruído, que de facto complica sempre os processos de decisão. António Gomes Mota e Alexandre Mota Pinto, muito obrigado pela presença neste Closing Bell e por esta análise ao resultado da Cimeira Europeia. É tempo de fazermos uma curta pausa neste Closing Bell. Até já.